Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estou feliz de estar aqui nessa oportunidade. Deus abençoe essa casa. Deus abençoe a pastora Alessandra que nos fez o convite para estarmos aqui. A todos que estão na nossa retaguarda, presbítero Sidney, essa família abençoada. Glória a Deus. Somos ali da Igreja Deus ao Senhor em Manguinhos. Nosso pastor presidente, pastor Luiz Cláudio, nos deu a benção para estarmos aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Vim acompanhar a missionária Tayane, né, minha futura companheira na caminhada, né, que Deus continue abençoando a vida dela, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Rosa, todos aqui nessa casa nessa noite, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 18, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 21, estou com a dificuldade, meu óculos quebrou, né? Mas estamos aqui. Glória a Deus. Eu creio que Deus já deu vitória. Não dá para enxergar, amém? Glória. Aí que eu não enxergo, né? Meu óculos é para longe, amém? Vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Quem achou, diga amém. Diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Aí Pedro responde: 7 vezes? Outra pergunta. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe devia. E no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 700 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fosse vendido para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Amém? Se aceite nessa noite. Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Estamos diante de uma palavra muito conhecida, irmãos. E o texto nos diz que Pedro ele vai fazer uma pergunta acerca do perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, de quantas vezes se alguém pecasse contra o seu próximo, deveria se perdoar. E o Senhor vai dar uma palavra, e logo depois desta palavra, o Senhor vai declarar uma parábola acerca de um senhor que tinha muitos homens ao seu serviço, e esses homens, aleluia, tinham uma dívida para com ele. E na hora da prestação de conta, esse homem que tinha essa dívida para com ele, devia uma quantidade a qual aos seus olhos ele conseguiria pagar. Mas essa dívida era uma dívida muito grande, a qual esse homem que estava devendo não tinha nenhuma condição de pagar essa dívida. Mas mesmo assim, o seu senhor, ele manda pegar a ele, a sua esposa, os seus filhos, colocarem preso, e que ele viesse a pagar toda aquela dívida que ele estava devendo. Esse homem que estava devendo, ele vai suplicar, ele vai pedir, ele vai clamar, ele vai interceder por ele e pela sua casa. Ele intercedendo por ele e pela sua casa, o Senhor, o dono da dívida, o dono, né, de tudo aquilo que tinha, vai perdoar a dívida daquele senhor, daquele homem que estava devendo. E logo perdoando essa dívida, o texto diz que alguém também estava devendo ele. E a Bíblia diz, ao decorrer desse texto, que alguém também estava devendo esse homem que foi perdoado. O texto diz que quando ele encontra este homem
que estava devendo ele não vai usar para com ele de misericórdia como seu Senhor usou para com ele. Ele não vai usar de misericórdia como seu Senhor usou para com ele e vai cobrar sua dívida. E o que nos chama a atenção é que muitas das vezes nós somos assim nesses dias. A gente queremos misericórdia, a gente queremos perdão, a gente queremos graça, a gente queremos que alguém perdoe as nossas dívidas e muitas das vezes a gente não perdoamos também. E o perdão nós sabemos que é algo que muitas das vezes causa em nós uma ferida, uma dor, traz uma fadiga, traz um desânimo. E muitas das vezes quando nós não liberamos perdão para tal pessoa, parece que essa pessoa não sai da nossa mente. Enquanto aquele perdão não é liberado, é dado, a gente parece que fica com aquela pessoa em mente e nós sabemos que o perdão, ele acaba trazendo em nós algumas tristezas, até mesmo alguma doença sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos que nesses últimos dias, irmão, aleluia, a igreja tem vivido, aleluia, o que se faz aqui, nós se pagamos aqui também. Segundo a Bíblia Sagrada, aquilo que o homem planta, ele também colhe. A Bíblia diz que quando esse Senhor encontra com aquele homem que estava devendo, ele não vai liberar perdão para ele, não vai perdoar a dívida dele, vai cobrar ele. E a Bíblia diz que ele ainda vai lançar o homem dentro do cárcere. Quando o seu Senhor ficar sabendo disso, aleluia, ele fica enfurecido com aquele homem que foi perdoado. Aleluia, e pela graça de Deus nós fomos perdoados. Cristo nos alcançou, aleluia. Nós tínhamos uma dívida e essa dívida era impagável como este homem, irmão. Aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, era nós que era para estar no madeiro. Mas Cristo tomou sobre si maldição e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu meditando nesse texto, veio à minha memória, aleluia, quando ainda Filemão, um homem que tinha se convertido ao Senhor em Colossos, a Bíblia diz que esse homem chamado Filemão, ele tinha um homem chamado por nome Onésio. Onésio era um escravo que vivia dentro da sua casa. A Bíblia diz que em Colosso, aleluia, Filemão abriu a igreja dentro da sua casa. E quando esse homem que tem um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que ele abre esta igreja e o local da adoração é dentro da sua casa. E esse homem chamado Onésio, ele vai pegar algo dentro desta casa. Ele rouba o seu Senhor. Aleluia, ele furta o seu Senhor. E quando ele furta o seu Senhor agora, a Bíblia diz que ele foge, ele sai de Colosso, e quando ele vai peregrinar por outras terras, o texto diz, amado, aleluia, que ele vai para dentro da prisão. Aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, Onésio vai fazer alguns roubos por aí, e ele cai dentro da prisão, aonde se encontrava Epáfrade, aleluia, um dos cidadãos daquela cidade, aonde a Bíblia diz que Filemão convivia. E quando ele fica sabendo que Onésio está ali, e Paulo também estava dentro dessa prisão, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai se encontrar com Onésio dentro do cárcere. Se encontrando com Onésio dentro daquele cárcere, irmão, Onésio vai se converter ao Senhor. O nome Onésio no hebraico é útil. Mas quando ele está com Filemão, ele não tem utilidade. Ele é escravo. E segundo a Bíblia Sagrada, quando ele encontra com Paulo dentro de um cárcere privado, a Bíblia diz que ele se converte ao Senhor. E uma vez ele sendo convertido, ele tem que voltar para prestar contas. Ele tem que voltar porque ele é escravo. E segundo a história, diz que quando a lei já dizia ali naquela época, que quando o escravo voltava, ele era sujeito a uma marca na sua testa, ele era sujeito a ser chicoteado, aleluia, ele é sujeito a apanhar até mesmo morte. Mas agora Onésio está convertido e Filemão também.
A Bíblia diz que Paulo vai escrever esta carta e manda endereçada para Filemão dizendo: olha, encontrei-me como honesto. Outrora ele era até, não tinha nenhuma utilidade, mas agora ele é útil. Paulo vai se encontrar com ele, vai se converter, Onésimo vai se converter ao evangelho. Quando ele se converte, ele tem que voltar. Paulo vai declarar e vai dizer: olha, tudo que ele fez, ou tudo que ele furtou, a dívida coloca na minha conta. Aleluia! É Cristo dizendo para nós nessa noite: o preço que eu paguei encobre a tua dívida. Nós temos uma dívida impagável com Cristo. Aleluia! E só Cristo pagou o único preço por amor a mim e por amor a você nessa noite. Nós temos uma dívida e essa dívida é impagável. Por mais que alguém tente pagar essa dívida foi alcançada pela graça. Nós não merecemos, é um favor imerecido, mas a graça nos alcançou. E uma vez a graça nos alcançando, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e nos deu livre acesso para encontrar com o Santo dos Santos. Paulo está enviando a Onésimo de novo. E quando Paulo envia Onésimo, ele vai falar: olha, não recebe ele como escravo, mas recebe ele como irmão. Porque Onésimo se converteu. Aquele que era inútil, talvez você entrou aqui e muitos estão falando: não tem utilidade. No mundo nós não temos utilidade aos olhos da terra, mas aos olhos de Cristo nós temos utilidade para o céu. No mundo nós somos desvalorizados, mas aos olhos do céu, Ele tem nos dado um valor. Aleluia! Aleluia! A graça dele nos alcançou e nos fez dignos de estarmos aqui. Aleluia, somente Cristo aboliu, aleluia, a extremidade do inferno para quebrar toda a barreira, toda a cédula de dívida, para nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Outrora nós estávamos como Onésimo, segundo alguns estudiosos, nós somos como Onésimo, que estávamos presos, estávamos algemados, mas Cristo nos libertou. As algemas se quebraram. Aleluia! E Ele nos fez livre nessa noite. Livre para adorar o Teu nome. Aleluia! Livre para glorificar. Livre para adorar. E está dizendo: se alguém, se você fez alguma coisa, o preço já foi pago. Recebe Ele não como escravo, mas como irmão. E a Bíblia diz que quando, aleluia, Paulo vai encontrar com Onésimo, vai devolver ele para Filemão, porque a dívida tinha sido paga. Eu me lembro quando o bom samaritano passa o levita de largo, passa o sacerdote de largo, quando encontra aquele homem que estava descendo de Jerusalém. Aleluia, ninguém tinha feito nada. Mas a Bíblia diz que o samaritano pegou aquele homem, colocou ele no jumento ou numa mula, aleluia, e levou ele para uma hospedaria, e chegou lá, tratou das suas feridas, aleluia, tratou das suas doenças, das suas chagas, e disse: olha, tudo aquilo que ele gastar, quando eu voltar eu pago. Cristo está dizendo para nós nessa noite: se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Aleluia! Se Cristo já nos liberou perdão nessa noite, quem somos nós para não liberar perdão nessa noite? Aleluia! Outrora, tudo que nós fazíamos, nós queríamos tirar satisfação na hora, mas hoje é diferente. Hoje nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor trabalha, a gente não precisa tirar satisfação com ninguém, a gente não precisa pagar na mesma moeda, a gente não precisa pisar em tapete de ninguém, puxar tapete de ninguém, a gente não precisa pagar ninguém aqui o mal que estão fazendo contra nós.
Porque quem te justifica aqui nessa noite ainda é Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele está como advogado, intercedendo por nós. O adversário a todo instante tentando nos estragar, e Cristo tem sido nosso advogado. Tem sido nosso advogado. Porque a dívida está sobre ele. Aleluia! A dívida maior ele já pagou. O que hoje a gente estamos na presença do Senhor, não é mérito nosso não, mas é a graça de Deus. É um favor imerecido, nós não deveríamos estar aqui, eu não deveria estar aqui. Mas a graça nos alcançou, não é porque a gente é bonitinho, não é porque tu tem uma conta de bancária gorda, não é porque tu tem uma casa boa, não é porque tu é legal, é porque a graça de Deus te alcançou nessa noite. E se a graça de Deus nos alcançou, ele pode encontrar também o honesto que está dentro da tua casa ou perdido por aí. Assim como Paulo encontrou honesto naquele cárcere, algum Paulo da vida pode encontrar o teu honesto que está perdido. E trazê-lo de volta, não como escravo, mas como livre. Porque outrora nós éramos escravos, hoje nós somos livres. A barreira foi quebrada. Aleluia, Jesus nos tirou da mão de Faraó. Faraó que nos pisava, hoje quem aleluia, hoje quem pisa nele somos nós. Em Cristo Jesus, no nome dele. Porque outrora nós estávamos presos no cigarro, na maconha, no pó, na cocaína. Mas Cristo nos libertou, aleluia. E nos deu vida. E nos deu vida. O que era para você voltar como escravo, pagar uma dívida, Cristo nos libertou. Onésimo teve um encontro. E quando ele teve um encontro, ele recebeu perdão do seu Senhor. Aleluia, quando ele volta, ele não volta como escravo, ele volta como servo, ele volta como útil. Que sejamos úteis na casa do Senhor, irmão. Que viemos não perder a nossa utilidade dentro da casa. Aleluia, porque tem muita coisa para se fazer dentro da casa. E muitas das vezes a gente vê tanta gente fazendo que a gente acha que a gente não somos útil. Mas Cristo está falando para mim e para você, você é útil. Você é útil, encontre o teu lugar dentro da casa e seja útil. Se prontifique dentro da casa e seja útil. E não tenha vergonha quando você estiver sendo utilizado. Seja na portaria, servindo água, limpando o banheiro, aleluia, dando profeto, evangelizando, aleluia, falando do amor de Cristo, dando testemunho, seja útil. Nós já demos muito trabalho, mas hoje nós somos úteis, aleluia. Talvez você olhe e ninguém me valoriza, mas Cristo te valoriza. O maior valor é Cristo que nos dá, irmão. A gente muitas das vezes estamos esperando alguém bater no nosso ombro, a gente, aleluia, apertar nossa mão, aleluia, nos agradecer, mas Cristo está notando tudo. E tudo que tu faz vai ter uma recompensa. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão na casa do Senhor. Então tu não tem trabalhado, aleluia, não somente para o homem, mas tem trabalhado por Cristo também. Porque aqui nós estamos na utilidade de servo. E o servo, ele veio para servir. Cristo veio para servir. A Bíblia diz que os filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu chegaram diante do seu Senhor e queriam alguns lugares, quando Jesus fosse para a sua morada, ele queria sentar nos melhores lugares. Queria os melhores lugares. Aí Cristo vai dizer, você pode beber do cálice que eu bebo? Ele, posso. Também, você pode. Mas a Bíblia diz, aleluia, que o maior servirá ao menor. Aleluia, se Cristo veio para servir e não para ser servido, quem somos nós?
Aleluia, que achamos que chegamos na casa do Senhor e achamos que alguém tem que nos servir. Aleluia. Você não come o que você quer aqui. Você não bebe o que você quer aqui. Você não escolhe palavra aqui. Você não escolhe louvor aqui. Você não escolhe adoração aqui. É Ele que fala, é Ele que prega, é Ele que canta, é Ele que adora. É Ele, para todas as coisas são dEle. Nós não escolhemos. Algumas igrejas por aí até escolhem. Hoje eu quero ouvir uma palavra light. Hoje eu quero ouvir algo que bate ao meu encontro. Aqui não tem Acabe. E nem tem Jezabel. Aqui tem profeta e homens e mulheres de Deus ainda. Aleluia! Aleluia! Porque Acabe queria ouvir somente o que enchia o ego. Mas quando Micaías chegou... Aleluia, tentaram até lubrificar o profeta, mas ele falou, eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Aleluia, não vou mudar o discurso para agradar ninguém. Na calabada xandaraia. E nós não podemos mudar o discurso para agradar A, para agradar B. Quando ele chegou lá, a palavra foi, eu vi Israel todo disperso. Ele até tentou mudar o discurso. Mas o rei Acabe falou, você nunca fala o que me agrada. Então eu via todo Israel disperso. Você tentando entrar em câmera, seria morto. Então fica com essa palavra dessa noite. Cristo já nos perdoou. Nós estávamos presos. Hoje nós somos livres para adorar. As cadeias quebraram. As correntes quebraram. Aleluia. Isso, você é livre. A dívida foi paga, irmão. A dívida foi paga. Aleluia. Nossos olhos não tinham condições nenhuma de pagar nada. Mas Cristo pagou a dívida. Aleluia. Satanás até queria nos tragar. Mas Cristo pagou a dívida. Onésio poderia até voltar e a ser escravo, mas Cristo pagou a dívida. E nós não podemos ficar presos a jugo, como já foi falado aqui nessa noite. Deus tem nos chamado para ser livre. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.